Abra aí a sua Bíblia em Eclesiastes 3, que hoje eu quero falar um pouquinho do nosso tempo. Como nós temos usado o nosso precioso tempo. Em Eclesiastes 3, ouvindo aí tudo que a Esther disse, a gente vê que há um tempo mesmo para todas as coisas, né, Esther? E em tudo, o Senhor tem algo para nos ensinar. Que o tempo que a gente tem, ou esteja vivendo nesse exato momento, seja proveitoso para que venhamos aprender o que o Senhor quer nos ensinar do momento que estamos vivendo. Para tudo, há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar, o tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então existe um tempo para todas as coisas na nossa vida. Andamos hoje em dia com a correria, né? Quem já ouviu esse ditado? Ando correndo para cima e para baixo. Chega no fim do dia, a gente começa a analisar ali como é que foi, a gente fica, caramba, não tive tempo para isso, ou não tive tempo para fazer aquilo, não tive tempo para ir no lugar que eu pensava em ir, não tive tempo de ir ao mercado, não tive tempo. Mas o porquê esse tempo? Sendo que a gente vê aqui que há tempo para todas as coisas. Tempo para tudo. E aonde é que eu tenho gastado esse tempo que eu tenho? Em quanto tempo eu tenho colocado o tempo dessas coisas na minha vida? Porque se há um tempo e eu não consigo administrar esse tempo, alguma coisa está errada. E o erro não está no tempo que está curto, está em nós que não conseguimos administrar o tempo que nós temos. Porque eu tenho o mesmo tempo que você tem. E às vezes tem pessoas que fazem muito mais coisas com um dia do que eu. Mas amém. Vamos ver aqui o que o Senhor quer nos dizer. Então nós fazemos tudo naquela correria, sem aquela organização do tempo. A Célia às vezes fala muito isso, né? Tem que se organizar o tempo, organizar com o que vai fazer, como que vai fazer. Eu escuto muito às vezes ela falar isso. E às vezes eu me pego pensando sobre isso. Realmente, tenho que me organizar melhor no tempo das coisas. Principalmente quem trabalha fora. Você tem que ter tempo para você trabalhar fora, você tem que ter tempo para casa, você tem que ter tempo para os filhos, você tem que ter tempo para o marido, você tem que ter tempo para você. Mas o principal que às vezes a gente esquece no decorrer do dia é ter tempo para Deus. Tempo para falar com Deus. Tempo para ouvir Deus. Tempo para estar um momento a sós com Deus. E muitas vezes temos pecado isso, deixado isso de lado. O nosso tempo muitas vezes tem sido roubado por falta de sabedoria e administração nossa. Minha, posso dizer eu. Posso aqui assumir a culpa do meu tempo e que cada uma assuma a culpa do seu tempo, né? Somos roubados. Roubados aonde no nosso tempo? Roubado, às vezes, no momento que a gente acorda. Às vezes a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz,
Olhar a hora no celular, né? Depois levantar? Às vezes. Olhar a hora no celular, olhar as mensagens que recebemos, e ali a gente já se distrai com as mensagens, olha um vídeo que alguém mandou, já se distrai novamente, aí vê outra coisa, quando você vai ver já é 9 horas, já é 8 horas da manhã, já é 9, e assim se passou aquele tempo que você tinha para alguma coisa, e não tem mais, ele foi roubado. Roubado pela minha culpa. Roubado porque eu não soube administrar aquele tempo na minha vida. Eu não soube ter o controle, o domínio próprio, para dizer não para aquilo que está aqui me dominando. E isso nos domina todos os dias. Seja ali quando a gente acorda, ou seja aquele momentinho que a gente às vezes pega só para olhar a hora. Agora eu tenho um relógio aqui, eu não costumo muito olhar no celular, mas só para ver, tocou lá, você já vai lá ver quem foi que mandou uma mensagem. Apitou, você já corre para ver o que está acontecendo. E estamos sendo roubado o nosso tempo, porque não priorizamos aquilo que é necessário ser priorizado. Ao tempo de odiar, conforme foi ditado aqui na palavra, né? Mas quanto tempo você deixa esse ódio ali, sendo alimentado em você? Porque há o tempo de odiar e o tempo de amar. Quanto tempo você tem deixado as coisas ruins e as coisas más fazer morada em você? Estar ali por muito tempo em você. O que é melhor eu deixar? As coisas boas do Senhor ficar por tempo em mim? Ou as coisas ruins de nós mesmas por tempo nas nossas vidas? Né? Devemos analisar esse tempo que a gente deixa também, daquelas coisas que vão estando ali em nós, fazendo em nós às vezes morada, dia após dia. Precisamos rever o que deixamos por mais tempo em nós e nas nossas vidas. Não endurecer o nosso coração, para que possamos enxergar, ver e logo já se resolver naquilo, para não continuar deixando aquilo ter mais tempo nas nossas vidas, roubando às vezes de viver um momento de amor, um momento de tranquilidade, um momento de paz, um momento de tempo com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente admira, que a gente gosta, que a gente quer que esteja com a gente, pelo fato de, às vezes, uma situação ou um momento que deixou ser alimentado ali em nós e ele continua ali. Nós precisamos nos libertar disso, desse tempo que deixamos, o tempo de odiar, de guardar mágoas, rancor, o ódio, o momento ali mal de nós, né? Eu costumo ver que todo ser humano, ele tem um lado bom e ele tem um lado ruim. Quanto tempo eu deixo o meu lado bom transparecer? E quanto tempo eu deixo o meu lado ruim transparecer? Eu tenho que viver mais um momento bom. Por quê? Porque quanto mais tempo eu estou conectada com Deus, ouvindo um pouco o testemunho da Esther, vocês ouvem assim que o tempo que ela conheceu a Deus, estava conectada com Deus, tinham coisas que não eram tão difíceis para viver. Deus estava ali sempre providenciando e preparando para ela. Por quê? Porque ela tinha esse tempo no Senhor. Ela falou assim, teve uma coisa que me pegou, os tempos difíceis que eles viviam parece que eram melhores do que os tempos melhores ou bons, né? Por quê? Porque aquele momento era momento e tempo de uma conexão maior com Deus. Separava aqueles momentos para estar mais com o Senhor. Porque as lutas, elas vêm não para nos distrair conforme nós olhamos hoje em dia. A gente passa por uma luta
Parece que a gente já se distrai logo, se apega àquela luta e fica ali martirizando aquela luta, mas não, a luta vem para você se aproximar mais de Deus, orar mais, buscar mais ao Senhor, estar mais conectado com Ele. Nós nos conectamos com o Senhor em tantas coisas. Esses dias eu vi alguém falar assim: você se conecta com o Senhor contemplando as coisas? Você contempla? Não, porque a maioria do meu tempo eu tenho contemplado isso aqui, ó. É vídeos e coisas no meu celular. Mas é tão bom você parar um tempinho e contemplar as maravilhas de Deus, contemplar os pássaros que passam, contemplar as árvores, a sombra que a gente tem quando está aquele sol escaldante e você para assim naquela sombrinha e fala: meu Deus, que delícia! Contemplar coisas simples e valiosas que o Senhor tem deixado para nós. Por que não? Por que não gastar o seu valioso tempo com isso? Contemplando as maravilhas de Deus. E nós temos muitas maravilhas de Deus para contemplar. Às vezes não é nem do lado de fora, é do lado de dentro. É na nossa casa, é coisas que o Senhor tem feito por nós e para nós, tem nos visto, tido misericórdia e feito tantas maravilhas nas nossas vidas. E a gente não consegue contemplar isso, não consegue ver isso, porque o nosso tempo está sendo gasto em muitas outras coisas. Nos afazeres da casa, que a gente se distrai o tempo todo, gasta muito tempo às vezes ali dentro de casa, focando alguma coisa que não é tão importante assim, né? Eu não sei vocês, mas quando eu pego para limpar a casa, é aquela faxina. Então eu fico das 8 da manhã, às vezes até 8 da noite faxinando. Quanto tempo eu gasto faxinando uma casa? Sendo que se eu me organizasse melhor com o meu tempo, eu faria todos os dias um pouquinho e não precisava gastar o meu dia todo para isso. Porque se eu não conseguir administrar o meu tempo para isto também, isso vai se repetir dia após dia. E isso nos desgasta. E o nosso tempo cada vez mais sendo gastos para mim e para as coisas deste mundo, e pouco para o Senhor, ou às vezes nada para o Senhor, né? Eu não digo nada porque eu sempre tenho aquele momentinho com o Senhor. Está lavando uma louça, eu estou falando com Deus. Eu estou varrendo a casa, eu estou falando com Deus. Mas quando eu falo do momento, eu falo do fechar a porta, do entrar no seu quarto, fechar a sua porta e estar ali conectada com Ele. Ter esse tempo para você e para o Senhor é muito valioso. E nós hoje em dia não nos preocupamos tanto com isso. Queria também ler com você em Eclesiastes 3:11. Deixa eu ver se é isso. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Continuação em Efésios 5:14. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Para nos despertarmos a salvação do Senhor na nossa vida. Aproveite, o 16 também, aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitarmos o nosso tempo com o Senhor, de nos preocuparmos
com a minha salvação, com a nossa salvação em Cristo Jesus. Estar ali, aproveitando a oportunidade que Deus tem de falar conosco sobre o que precisamos ainda a cada dia melhorar com o Senhor, a cada dia melhorar com as pessoas, porque como eu posso dizer que eu amo ao Senhor e não amo o meu irmão que está do meu lado? E muitas vezes eu me pego desse jeito, não conseguindo olhar para o meu irmão e nem amar o meu irmão, por conta de coisas balelas, fúteis. Tudo passa, tudo passa. Às vezes foi uma situação, uma palavra, aquilo já passou, já foi, mas você não consegue deixar aquilo passar e nem aquilo ir. Você continua deixando aquilo fazer morada e estar em você. Tenha tempo para isso, de olhar essas situações e deixar ir, deixar passar. Tudo, a minha mãe falava muito isso para mim, e ainda fala até hoje, quando eu me pego falando alguma coisa, ela fala, isso é bobeira, para com isso, para de ficar só pensando nisso, que isso daí é bobeira, já passou, já foi, você ainda está com essas coisas, ainda está pensando nisso, ainda fala sobre isso, é bobeira, e realmente é. Com o tempo, olha o tempo novamente, a gente percebe que algumas coisas eram bobeiras. Nós que deixávamos aquilo muito tempo em nós, impedia as bênçãos do Senhor na nossa vida. Porque com isso, é só isso que a gente consegue fazer. Impedir o tempo de Deus de ser abreviado nas nossas vidas. Impedir uma bênção de ser recebida antes. Por quê? Porque nós mesmos não deixamos. E em tudo temos algo para aprender com o Senhor. Por isso, vamos pensar melhor em administrarmos melhor o nosso tempo com o Senhor. Em administrarmos melhor o nosso tempo com quem a gente ama, com a nossa família, com as pessoas que estão ali com a gente. Deixar um pouco esse tempo que nós damos demais para as coisas supérfluas, para as coisas que não vai agregar nada na minha vida. Uma coisa é eu gastar o meu tempo em um curso. Uma coisa é eu gastar o meu tempo em aprender, como nesse momento que nós estamos aqui. É um tempo seu que você tirou para estar ouvindo a palavra do Senhor. Vamos prestar mais atenção, acordar, despertar desse sono que está nos deixando ser impedidos de ver as maravilhas de Deus nas nossas vidas. Em nós, para mim e para você, administrarmos melhor o nosso tempo. Vamos orar. Até aqui o Senhor quis falar. Você coloque diante do Senhor, onde você tem gastado o seu tempo. E aonde você quer priorizar o seu tempo. Que a sua vida seja do Mestre. Que o seu tempo, em primeiro lugar, seja dele, seja para ele. Amém? Senhor Deus, maravilhoso Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és fiel, Tu és grande, Jesus. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas. Vem nos renovar, Senhor, como servos verdadeiros, guerreiros diante da Tua presença. Que o Senhor venha nos dar sabedoria e direção, discernimento no nosso tempo, Senhor. Como administrarmos melhor o nosso tempo, Senhor Jesus. Como não deixar o tempo se passar e perder aquilo que o Senhor tem para nós. Aquilo de melhor que o Senhor quer que nós venhamos colher, venhamos enxergar, venhamos viver, Senhor. Porque temos sido roubados no nosso tempo. Temos sido roubados, Pai, com coisas supérfluas, coisas fúteis, Senhor. Que nós temos dado prioridade, que não é prioridade nas nossas vidas, Deus.
Perdoa-nos mesmo, Senhor, em gastar o nosso precioso tempo em coisas que não são para o Senhor, não são para o teu reino, não são para as coisas, Pai amado e Pai querido, para te glorificar e te exaltar. São coisas, Senhor, que têm nos deixado cada vez mais longe do Senhor, longe da tua presença, longe de enxergar e contemplar as tuas maravilhas, a tua bondade, a tua compaixão, Senhor Jesus. Abre os nossos olhos, nos faz ver da maneira do Senhor. Não nos deixes continuar, Senhor Jesus, nesta cegueira que nos rouba e nos consome, mas que nós venhamos, Senhor Jesus, conseguir olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Renova as nossas forças no Senhor Jesus, renova as nossas vidas no Senhor Jesus, renova os meus pensamentos no Senhor Jesus, renova as minhas falas no Senhor Jesus, renova todas as coisas em mim, renova todas as coisas na vida das nossas amadas que se encontram aqui esta tarde. Renova, Senhor, vem com este renovo sobre as nossas vidas, venha nos impactar com o renovo e a presença do Senhor em nós, Senhor, porque nós necessitamos, Senhor, de Ti, nós precisamos do Senhor Jesus. Quantas vezes, Senhor, nos distraímos, gastando nosso tempo naquilo que não é tempo, Senhor, e não separamos este tempo glorioso para estar em Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, nos desperta, Senhor, deste sono que estamos, em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo, Jesus, eu te agradeço por esta oportunidade, por este momento, por este tempo, Senhor, de estar aqui, Pai. Louvado, engrandecido, exaltado seja o Senhor é maravilhoso. O Senhor é fiel e o Senhor é bom. O Senhor continua sendo o mesmo, Jesus. Aleluia, graças a Deus, aleluia, Jesus. Amém, Senhor, graças a Deus. Amém, Deus abençoe. Vamos orar. Eu não trouxe a caixa, mas nós vamos, por favor, orar pelos pedidos de oração dessa caixa, não é? Para que Deus continue abençoando. Eu tenho certeza que Ele está trabalhando, tudo é no tempo dEle, não é? No tempo que eu queria trabalhar, eu não trabalhei. No tempo que eu não estava mais pensando em trabalhar, aí o Senhor deu o emprego, não é? O tempo é dEle. Então, vamos realmente estender as nossas mãos, amém? Orar pelas nossas irmãzinhas que estão viajando, a Zefa, a Ana, amém? A Cida também, que ainda está se recuperando. A minha sogra, né? A irmã Alice, a irmã Janira, que estão bastante ruins da gripe ainda, não é? Foram bem acometidas aí com essa gripe. E quantos ainda, né? Quantos estão com essa gripe aí? Que o Senhor estenda as mãos para que vá embora logo, não é? Essa gripe não afete de um jeito mais grave ninguém, não é? Amém? Senhor nosso Deus, nós te damos graças por tudo que o Senhor já fez nesta tarde. Agradecemos pela tua palavra, meu Deus, por tudo que o Senhor tem mesmo nos falado nesta tarde. Muito obrigada. E ainda, Senhor, diante de Ti, nós queremos mesmo colocar estes pedidos de oração. Porque nós sabemos que aqui, Senhor, tem coisas que somente o Senhor pode fazer. Tem pedidos aqui que o Senhor conhece bem. E somente uma intervenção da tua parte pode resolver estes problemas, Pai. Em nome de Jesus, aquilo que não é possível ao homem, é possível para Ti. Estende as mãos e liberta.
liberta os cativos, liberta os que estão acorrentados no vício, das drogas, da bebida, Senhor, da prostituição, liberta, Senhor, liberta do cigarro, liberta ali a vida do Wellington, meu Deus, liberta de todos aqueles vícios em nome do Senhor Jesus, liberta também ali o irmão da Nadir, Pai, liberta do álcool ali, liberta daquele vício da bebida em nome de Jesus, entra com libertação para todos aqueles que estão amarrados, estão presos, não têm conseguido sair mesmo, deixar os vícios. Oh meu Deus, tenha misericórdia, vai Senhor quebrando as cadeias, aqueles que estão enfermos, Pai, que o Senhor estenda as mãos, entra com cura, vai curando tanto essas enfermidades que os médicos já disseram não, mas também todas as enfermidades, esta gripe, Senhor, que tem acometido tantas vidas, que o Senhor estenda as mãos, vai queimando mesmo todo esse vírus, meu Deus, em nome de Jesus, e vai levando embora toda essa doença em nome de Jesus, vai limpando agora os pulmões, as vias respiratórias, a garganta, vai limpando em nome de Jesus, visita agora o Luiz que está ali internado, Pai, visita e vai curando aqueles pulmões em nome de Jesus, vai curando, Senhor, a tua serva Alice, a tua serva Djanira, a tua serva Cida, quantos mais estiverem com esta gripe, Senhor, estende as tuas mãos e queima mesmo toda essa enfermidade, toda dor no corpo, toda tosse, Senhor, vai repreendendo toda essa tosse em nome de Jesus, toda febre. Oh Deus de poder, vai mesmo levando embora toda doença em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, vai visitando aquelas irmãs que não estão aqui, nós não sabemos, meu Deus, a Noélia, a Marlene, que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja dando direção para as Tuas filhinhas, Pai, em nome de Jesus, visita a Maria, meu Deus, do Jairo, que o Senhor possa tirar, meu Deus, todo aquele medo, toda aquela perturbação, em nome do Senhor Jesus, vai dando ali direção, vai dando firmeza para eles, Deus, firma os passos deles nos teus caminhos em nome de Jesus, porque eles são conhecedores da tua palavra, que o Senhor tenha mesmo um momento com eles, que eles possam sentir ali, Pai, sentir a Tua presença, que eles possam ter um encontro verdadeiro contigo, entregar as suas vidas verdadeiramente nas Tuas mãos. Olha, Senhor, cuida dos jovens, cuida dos adolescentes, cuida das crianças, meu Deus, em nome de Jesus, vai livrando as mentes deles, vai livrando de todo ataque do inimigo, em nome de Jesus. Vai, Senhor, livrando agora, libertando deste vício de celular, de internet, em nome de Jesus. Vai, Senhor, despertando estes jovens para estarem buscando mais e mais as coisas do alto. Não só eles, mas nós todos aqui, Senhor, cada mulher, como o Senhor já falou nesta tarde, que nós possamos estar gastando o nosso tempo com as coisas que vêm de Ti, Senhor, que nós possamos aprender a usar o nosso tempo para buscar as coisas do alto, para coisas que nos edifiquem, coisas que alimentem o nosso espírito, Senhor, em nome de Jesus, que não demos lugar para a vontade da nossa carne, mas que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Ensina-nos, ó Deus, a esperar no Teu tempo, Pai, vai tirando toda angústia, vai tirando, meu Deus, agora, a tristeza, a preocupação, esta ansiedade demasiada, Senhor, vai tirando agora em nome de Jesus, porque tudo está nas Tuas mãos. Olha, Senhor, o pai da Ângela aqui, Senhor, visita aquele homem, vai libertando ele, Senhor, de toda enfermidade, vai fazendo uma obra na vida deste homem, Pai, vai fazendo uma obra neste lar, em nome de Jesus. Também a sua irmã que vai ter este bebê, que o Senhor esteja preparando a hora, preparando todas as coisas, prepara o médico, prepara tudo, meu Deus, e que esta criança possa vir ao mundo com saúde, meu Deus, para a
glória do teu nome, que o Senhor esteja cuidando de tudo ali, em nome do Senhor Jesus. Senhor, continua nos dirigindo, continua abençoando os lares, meu Deus, as famílias, em nome de Jesus. Estende as mãos agora no meio de cada lar, cada família, Pai, em nome de Jesus. Vai repreendendo todo espírito de divisão, toda confusão, toda discórdia. Vai tirando mesmo, Pai, todo desânimo. Pai, vai derramando paz nos lares. Meu Deus, o amor, a compreensão, a unidade entre os filhos e os pais, entre esposo e esposa, em nome de Jesus, que haja paz, Pai, que haja paz, paz nas mentes. Vai tirando agora, vai tirando mesmo toda esta ansiedade em nome do Senhor Jesus. Espírito de perturbação noturno que tem tirado o sono de muitos, vai saindo agora em nome de Jesus, vai saindo agora dos lares, vai saindo das mentes em nome do Senhor Jesus. Oh Pai, nós entregamos tudo nas tuas mãos, entregamos tudo nas tuas mãos e te damos graças nesta tarde, Pai, porque só o Senhor é Deus, porque o Senhor tem olhado para nós com amor, com misericórdia, a cada dia, Pai. Muito obrigada. Fica conosco neste final de tarde, nesta noite, nos dando mesmo mais e mais da tua paz, da tua alegria, em nome do Senhor Jesus. E todo mais, todos os outros pedidos, todas as outras necessidades que nós não falamos aqui, Pai, tudo nós entregamos nas tuas mãos. Temos a certeza de que o Senhor já sabe, o Senhor já recebeu e o Senhor já está trabalhando em favor de todas estas causas, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Assim nós estamos despedidas em nome de Jesus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu.